Olá, o meu nome é Vanderluce, eu trabalho há quase 20 anos com educação e tecnologias. Eu tenho atuado como conteudista, como professora, como tutora e também como pesquisadora na área de educação à distância e educação e tecnologias. Essa apresentação que eu vou fazer para vocês é a respeito de metodologias ativas, de uma forma geral, e em especial dos mapas mentais e mapas conceituais. E vou aproveitar também para fazer uma breve apresentação de um estudo que eu desenvolvi junto com uma colega a respeito do uso de mapas conceituais numa experiência com alunos do ensino fundamental. Bom, começando a falar então o porquê da gente fazer uso das metodologias ativas. As metodologias ativas elas têm sido de grande importância nos últimos tempos, ainda que esse termo ele não é novo. Dewey já falava em metodologias ativas no início do século XX. Então, o que nós percebemos é que houve esse aumento do uso, né, do emprego, mesmo do termo metodologias ativas, por conta das tecnologias digitais, que têm oferecido uma série de novos recursos e apresentado uma série de caminhos para que a gente faça um uso efetivo das metodologias ativas dentro da educação. A gente pode considerar, por exemplo, o fato de que estamos vivendo nos últimos tempos dentro de novos espaços para se educar. Então, não se faz, a educação já não ocorre mais apenas em sala de aula. Ela acontece em casa, ela pode acontecer no escritório, ela pode acontecer em laboratórios, em empresas, em indústrias e mesmo em eventos. A gente pode estar construindo conhecimento. E, inclusive, muitas vezes, esses espaços vêm combinados. Então, você pode estar num ambiente virtual, dentro da própria escola, trazendo a realidade profissional, a realidade da sociedade para dentro da escola e outros contextos também. A questão também dos novos cenários, né? Então, a importância da gente colocar a teoria em contato direto com a prática. Então, seja você trazendo o ambiente profissional para dentro da escola, não é? Sendo você levando aquilo que você aprendeu para dentro do trabalho, não é? E estabelecendo uma comunicação muito intensa, não é? E constante, combinando teoria e prática dentro de um cenário em que se busca melhor qualidade de vida em todos os aspectos. E também a gente vive hoje uma situação na qual vem surgindo novas necessidades. A gente tem ouvido, por exemplo, se falar que hoje nós estamos educando os alunos para exercerem profissões que nem existem ainda. Ao mesmo tempo em que muitas profissões que já ocorriam, né, que já faziam parte da nossa vida, elas estão desaparecendo, elas estão dando espaço para outras profissões. Então, o que a gente tem é um movimento muito dinâmico, não é? De transformações constantes dentro dessa nossa sociedade. E, inclusive, as pessoas hoje, elas são multitask, né? Elas são multitarefas. A gente trabalha muitas vezes, por exemplo, no computador com várias janelas abertas, não é? Muitas vezes essas janelas estão tratando do mesmo assunto e muitas vezes não. Muitas vezes a gente tem uma combinação aí de questões e a gente vai tocando tudo ao mesmo tempo, não é? A gente costuma dizer que são as crianças que são multitask, mas não é verdade, porque os adultos também, eles têm se tornado cada vez mais multitarefa. Por meio de trabalhos de participação de elementos diferentes e também por meio do trabalho colaborativo. Então, a gente tem também uma intensificação do trabalho colaborativo, não apenas na escola, mas também na vida profissional. E não apenas na educação superior, mas também na educação em geral, desde a criança até o jovem, até a vida adulta, a gente tem uma intensificação do trabalho colaborativo nos últimos tempos. E, inclusive, a gente pode dizer que estamos todos
assumindo novos papéis. Então, por exemplo, em sala de aula, não existe mais aquele destaque do professor que ensina, não é? Que fala o tempo todo, e o aluno que ouve, que aprende o tempo todo. Não. A gente tem uma mistura de papéis aí. A gente tem dentro de uma sala de aula o trabalho intenso e participativo do aluno, que tanto pode ensinar o colega, como também pode estar em situações nas quais ele ensina o professor. E o professor, por outro lado, ele abre espaço, cada vez com mais frequência, para a fala do aluno, para que esse aluno seja responsável pela construção do seu conhecimento. Então, a gente tem aí uma situação na qual o professor não é mais o centro do ambiente, né, de ensino-aprendizagem, do processo de ensino-aprendizagem, mas o aluno também não é o centro, não é? Então, a gente tem uma combinação de situações nas quais vai se alternando. Situação na qual o professor fala, de fato, passando um determinado conteúdo, né? Não tem por que você considerar, por exemplo, que a aula expositiva morreu, não faz sentido isso, não é? A aula expositiva, ela está aí, ela ainda funciona em muitas situações, as palestras estão aí, não é? Mas, em contrapartida, nós temos espaços, nós temos momentos nos quais o trabalho colaborativo do aluno, a troca, não é? O peer instruction, não é? Que é quando o aluno aprende com o colega, isso tem acontecido com bastante frequência. Eu gostaria de citar para vocês aqui algumas metodologias ativas com as quais eu tenho trabalhado, inclusive nos cursos de pós-graduação que eu atuo. Sala de aula invertida, método do caso, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, autoavaliação, avaliação em pares, peer instruction, simulação, design thinking, blended learning, dramatização, mapas mentais entre elas, todas, e eu apenas citei algumas, isso é muito importante que fique claro, porque existem outras metodologias ativas que no momento eu não estou citando aqui, mas a gente tem que saber que essas não são estanques, não é? Alguns autores dão destaque para algumas delas, outros autores dão destaque para as outras. Eu, no meu objeto de estudo, nos meus cursos de pós-graduação, eu costumo trabalhar essa lista que eu apresentei para vocês. E agora nós vamos começar a falar de maneira mais efetiva, de maneira mais direta, da metodologia para a qual eu preparei essa apresentação, que são os mapas mentais, também conhecidos como mapas conceituais. Eu já vou falar para vocês um pouquinho sobre a diferenciação dos dois. Então, o que seriam os mapas mentais? Trata-se de uma técnica, não é? Que pode ser usada em grupo ou individualmente, não é? Que ela envolve exercícios mentais, não é? Para resolução de problemas específicos, para desenvolvimento de um dado conceito, para estudos, não é? E o software que eu costumo utilizar para fazer uso dos mapas conceituais, para desenvolver os meus mapas conceituais, é o CMap Tools, que a gente pode fazer uso desse software acessando esse endereço que aparece aí para vocês, não é? É um software que você pode baixar no seu computador gratuitamente e você pode explorar da maneira como você quiser, tanto para ser usado em sala de aula, como para ser usado também para desenvolvimento de estudos seus. Agora, uma coisa interessante que muita gente acaba se debatendo com essa questão da diferenciação entre mapas mentais e mapas conceituais. Na verdade, eu costumo dizer que os mapas mentais, eles podem vir a ser mapas conceituais. E os mapas conceituais nascem como mapas mentais. Ou seja, o mapa mental ele costuma ser uma discussão, o desenvolvimento de uma ideia, que pode acontecer tanto de maneira individual como em grupo, certo? E no momento em que essas ideias elas vão sendo desenvolvidas de maneira mais ampla, que vão se consolidando, esse mapa mental ele pode se transformar num mapa conceitual que pode ser utilizado para você apresentar uma ideia para outras pessoas. Então, é uma ferramenta que ela pode ser usada tanto para você estudar, para você explorar um conceito dentro do seu universo de construção de conhecimento,
mas é uma ferramenta que pode ser utilizada também para você apresentar um conteúdo, para você fazer uma aula, preparar uma aula, apresentar um trabalho. Inclusive, vocês vão ver que aqui nessa apresentação eu vou fazer uso do mapa conceitual em alguns momentos. E aqui o que a gente pode apresentar como características dos mapas conceituais? A dinamicidade, porque inclusive um mapa conceitual, um mapa mental, ele nunca está pronto. Você sempre pode mexer. Então você pode ampliar uma ideia, você pode mudar o foco. É uma coisa que ele trabalha com fluxo de ideias constantes, não é? E ele é interativo, porque você pode trabalhar tanto transmitindo uma ideia, um pensamento para alguém, e também pode construir e desenvolver esse mapa junto com uma ou mais pessoas. Ele apresenta um número infinito de possibilidades de desenvolvimento, não é? Pode ser feita uma construção coletiva ou personalizada, e ele se apresenta assim por meio de desafios sem limite. Aqui eu tenho para vocês uma classificação que a gente chama de classificação de Quintin, né, que é um pesquisador dessa área dos mapas conceituais, na qual a gente tem a possibilidade de 3 tipos de mapa conceitual. Nós temos um mapa que o Quintin chama de Spoke, que é esse mapa que a gente também pode chamar ele de aranha, não é? Ou de polvo, porque ele apresenta um conceito central e a partir desse conceito central você tem esses tentáculozinhos, né? Essas perninhas na qual você tem um desdobrar desse conceito que você apresentou. Você tem um mapa que também pode ser chamado de chain, que aqui inclusive está invertido, né? O chain é o C e não o B. O chain é quando você apresenta a sua ideia por meio de uma sucessão de conceitos, não é? É muito usado, por exemplo, em narrativa, porque você tem essa sequência, não é? Essa linearidade. Então, o mapa chain, que a gente chama de corrente, né, em português, ele é um mapa que apresenta uma certa linearidade. E por fim, o C, que é o network, né, que apresenta um formato de rede, em que um conceito ele pode se ligar ao outro e a outro que pode se ligar ao primeiro ou algum outro antecedente. Então ele faz uma combinação, na verdade, muitas vezes de um mapa chain, não é, com um mapa spoke, não é? Então o mapa network é um mapa mais complexo, é um mapa no qual os conceitos conversam entre si de maneira não linear. Isso é uma classificação, vocês vão perceber que, inclusive, nos mapas que eu vou mostrar para vocês, muitas vezes eles vêm combinados, não é? Mas o que a gente costuma falar é isso, que o mapa Spoke, como o nome já diz, ele é muito usado para você apresentar uma ideia. O mapa Chain, que é a corrente, ele muitas vezes é apresentado para você apresentar uma narrativa, uma sucessão de elementos. E o network, ele tem uma complexidade maior, ele pode ser utilizado para você desenvolver um conceito e apresentar eu diria um assunto muitas vezes mais complexo, né? Por conta dessa relação entre os elementos, de maneira mais complexa. Aqui tem alguns exemplos de mapas conceituais, vocês podem observar, por exemplo, que o primeiro verde aí, o fundo verde, ele tem um aspecto mais de spoke, né? No qual você tem um conceito central. Você tem ali naquele fundo laranja um mapa que tem uma característica mais de network, né? Porque ele apresenta uma série de elementos combinados que inclusive nem tem flechinha, né? Se bem que nenhum deles aqui tem flechinha. Vale a pena observar que você usa flecha muitas vezes quando não existe um retorno, né? Então uma ideia ela vai para outra, mas não existe assim uma comunicação de vai e vem entre elas. E o de fundo rosa também, que tem essa combinação, né, de chain com spoke. Os mapas conceituais, eles, como a gente já disse, eles apresentam diagramas de fluxo de pensamento, não é? São uma ferramenta poderosa na qual você pode organizar visualmente, graficamente, o seu pensamento. Inclusive, o CIMAP Tools, que é essa ferramenta que eu apresentei para vocês, o endereço no qual o software pode ser baixado gratuitamente, você pode fazer uso de imagens também, de figuras,
não apenas de textos, né? Nos balõezinhos, você pode substituir também por imagens. Você tem essa liberdade, você tem essa possibilidade de construção. Então, os mapas conceituais, eles apresentam conceitos, não é? Que são relacionados por meio de ligações, não é? Que servem para formar proposições, não é? Esses conceitos, eles ficam em caixas, podem ser substantivos ou locuções substantivas, não é? Essas ligações, normalmente, elas são feitas por meio de verbos ou locuções verbais, e essas proposições, elas são definidas como dois conceitos relacionados por uma ligação. Então, você estabelece uma relação entre um balão e outro, não é? Ou entre muitos balões e outros muitos balões. Aí, o número de combinações aí é infinito. Os mapas conceituais, eles podem ser usados para apresentar a aprendizagem colaborativa, não é? Para você organizar uma ideia, não é? E você tem diversos softwares, como eu já comentei com vocês, que o que eu uso, que eu indico, é o CIMAP Tools, por conta da facilidade de acesso, por conta da gratuidade, não é? Mas existem outros mapas que podem ser, outros softwares que podem ser utilizados também. Inclusive, se você tiver numa situação, por exemplo, em sala de aula, na qual você não tem acesso a um software, você pode montar os seus mapas conceituais também, fazendo uso de uma tela, de uma cartolina, não é? E fazendo uso de post-it. Então você pode ir apresentando as suas ideias por meio de post-its e relacioná-los por meio de um canetão, né? Um pincel atômico, como a gente chama também. E relacionando aí os conceitos. No caso do uso do post-it, você também tem a possibilidade de modificar esse mapa infinitamente, porque você pode ir mudando o post-it de posição, né? Agora, no momento em que você faz as ligações por meio da caneta, aí você acaba comprometendo, porque não dá para apagar. Por isso que é legal usar o software, né? Mas dá muito bem, sim, para você fazer o uso do post-it. Em vez de usar uma caneta, por exemplo, você pode usar um lápis, não é mesmo? Então, eu acho que isso é legal para que seja ampliado também a possibilidade de fazer o uso em sala de aula, mesmo que não haja o acesso ao computador, não é mesmo? Tá aqui novamente para vocês o endereço do CIMAP Tools, não é? Para vocês, se quiser anotar, não é? E também eu me coloco à disposição, se alguém quiser entrar em contato comigo porque gostaria de o endereço novamente, eu fico à disposição de vocês. Então, uma coisa que é interessante você fazer é avaliação por meio de mapas conceituais. Ou seja, você pode avaliar o mapa conceitual que o seu aluno produziu, caso você desenvolva uma atividade na qual você peça para eles construírem mapas. Então, essa avaliação pode ser feita tanto com relação à organização que foi feita do conteúdo apresentado nesse mapa, a estética adotada e também do conteúdo abordado. Então, no caso da organização, não é? Você pode considerar elementos que são importantes: o título do mapa, o assunto do mapa, as conexões que são feitas e os componentes que foram abordados. Então, repare que é claro que às vezes, a princípio, você pode ter mapas que não fazem assim uma organização de maneira mais ampla, não é? Que pode acontecer por quê? Ou porque a pessoa ainda não explorou suficientemente a ferramenta, não é? Então é muito importante que você dê tempo para que as pessoas explorem a ferramenta, para que elas tirem o maior proveito dela, mas também pode ser porque a pessoa não está com a ideia clara, o conceito que ela está trabalhando não tem clareza para ela, então ela vai ter dificuldade para desenvolver o mapa, não é? Então você pode ter mapas bem organizados, né, nos quais os conceitos são identificados com facilidade, a relação entre eles permite que as pessoas compreendam o conteúdo, não é? E às vezes você pode haver uma carência que é importante que sejam levados esses dois pontos em comum. Ou faltou clareza porque não houve domínio suficiente da ferramenta, ou faltou clareza porque realmente o conceito precisa ser melhor estudado, não é? Então, você faz a leitura desse mapa, não é? Observa a sua estrutura, não é? E essa relação
que é estabelecida entre esses elementos apresentados. Algumas questões que a gente pode fazer a respeito do conteúdo de um mapa conceitual. Os elementos selecionados no mapa, eles são relevantes, não é? Inclusive, você pode até usar diferentes cores e diferentes tamanhos de balões para mostrar a relevância maior ou menor de um elemento, não é? E as informações, elas são suficientes? A pessoa conseguiu explorar o conteúdo? O mapa permite atingir o objetivo proposto? Porque muitas vezes você tem uma ideia na cabeça e na hora em que você organiza ela dentro de um mapa mental, essa ideia carece de objetividade. Então é justamente uma oportunidade para você focar e tentar desenvolver melhor essas ideias, não é? O mapa contempla a diversidade e a profundidade em relação ao conteúdo, e o conteúdo está bem estruturado através de mapas e submapas, ou seja, você conseguiu estabelecer uma relação entre os elementos de maneira a apresentar a sua ideia de maneira satisfatória? Então são perguntas que a gente pode fazer aí, que podem ser utilizadas juntamente com o aluno, para que ele consiga desenvolver melhor uma ideia que talvez está carecendo de um desenvolvimento maior. E com relação à estética, não é? O mapa ele pode abranger o seu design, não é? Que deve ser claro, deve haver clareza na apresentação dessa ideia. As descrições dos componentes, elas devem ser lidas com facilidade. Então, é o que eu falei. O mapa mental, ele começa talvez meio confuso, mas no momento em que você vai dando clareza aos elementos e a relação entre eles, ele se transforma num mapa conceitual por meio do qual você pode apresentar uma determinada ideia para outras pessoas. Ou seja, você só consegue apresentar essa ideia para outras pessoas a partir do momento em que a ideia ficou clara para você. Se a ideia ficou organizada para você por meio de um mapa conceitual claro, está no momento de você apresentar essa ideia para outras pessoas. Então, você pode levar em consideração também as conexões que existem no mapa, né? Que elas têm que ter uma visibilidade clara, elas devem ser lidas com facilidades, e as ilustrações que você usa, que podem ser figuras, ícones, elas devem ser bem empregadas, e mesmo com relação às cores, elas devem ser usadas não simplesmente para ficar bonitinho, elas devem ser usadas justamente para você classificar a relevância dos temas abordados, a relação entre os temas, como eu fiz aqui nesse mapa. Repara que eu dei uma cor para cada aspecto aí que eu quis apresentar para vocês. E com relação a habilidades que podem ser desenvolvidas por meio do uso de mapas mentais ou mapas conceituais. Você pode reorganizar um conhecimento, você pode esclarecer relações entre conceitos, você pode localizar e resgatar informações necessárias associando-se em outras redes semânticas, você pode relacionar novos conceitos com ideias já existentes e pode também desenvolver aprendizagem espacial através da representação gráfica de conceitos. Então, às vezes, uma coisa que num texto verbal, né, num texto escrito linearmente, as ideias às vezes elas ficam muito abstratas, por meio de um mapa conceitual, você pode dar mais concretude para essas ideias. Bom, vamos falar um pouquinho da origem dos mapas conceituais. Os mapas conceituais, essa teoria, né, do mapa conceitual, ela foi desenvolvida a partir da década de 70 por um educador norte-americano chamado Joseph Novak. Então, inclusive, esse CIMEP-Tools, ele foi desenvolvido por um grupo relacionado, né, um grupo envolvido com o Joseph Novak, né, e com o Canhas também, que é um latino-americano que desenvolve muitos estudos sobre o mapa conceitual juntamente com o Joseph Novak. Ou melhor, a partir das ideias dele, né? O Joseph Novak, hoje ele já está com bastante idade, não é? Mas ele passou essa ideia, existe um grupo grande que desenvolve mapas conceituais a partir do conceito que ele criou. E ele criou esse conceito a partir da teoria da aprendizagem significativa, que muitos de vocês devem conhecer, não é? Que é do David Ausubel, né?
que se preocupa em relacionar conceitos novos com conceitos já existentes dentro da cabeça do aprendiz. Então, o que você faz? Você só consegue, de fato, aprender alguma coisa a partir do momento que você apoia esse aprendizado novo num aprendizado, num conhecimento que você já possuía. Então, se a aprendizagem nova, se o conteúdo novo não estabelecer relação com o conteúdo já existente dentro da cabeça do indivíduo, o conteúdo novo não se constrói uma aprendizagem, não é? Você não consegue construir conhecimento se você não conseguir fazer essa relação do novo com aquilo que você já possuía. Isso é fundamental. Então a gente pode dizer que, como ferramenta de aprendizagem, um mapa conceitual para o aluno, ele pode ser usado para ele fazer anotações, para ele resolver problemas, para ele planejar os seus estudos, não é? Para ele se preparar para avaliações, para ele identificar a integração dos tópicos e para perceber as relações entre as ideias de um dado conteúdo. E com relação ao professor, o professor pode fazer uso dos mapas conceituais para desenvolver conceitos, para fazer inter-relações, para ensinar para os alunos um novo tópico, para avaliar a aprendizagem, como eu já comentei com vocês, e também para formar hábitos de estudo. Então, se você conseguisse, toda vez que você entra em contato com um conteúdo novo, você parar um pouquinho, você lê um texto, por exemplo, complexo, se você parar um pouquinho, para, a partir desse texto, construir um mapa conceitual, você vai perceber que você vai observar onde está faltando ainda desenvolver alguma ideia, onde está faltando você fazer conexões. Então, é um momento no qual você, de fato, se apropria do conteúdo que você entrou em contato por meio desse texto novo que você leu, ou uma aula, ou enfim, um filme que você viu. Bom, agora eu vou falar rapidamente para vocês, quem quiser, depois no final eu apresento para você o texto no qual esse estudo está apresentado de maneira bem detalhada. Eu vou falar um pouquinho dessa pesquisa que a gente desenvolveu. Então, é uma pesquisa que se desenvolveu preocupada com o seguinte: será que há impacto positivo no uso do mapeamento conceitual para melhoria da capacidade de compreensão de textos em geral? E há um melhor desempenho em matemática e nas demais disciplinas se a gente fizer uso do mapa conceitual? Então, para isso, o que a gente fez? Em parceria com uma colega, não é, que é professora de ensino fundamental de crianças com necessidades especiais, né? Ela é professora de educação especial. A gente aplicou o conhecimento, né, dos mapas conceituais em 3 alunos de uma escola pública, não é? Uma escola fundamental municipal no sul do país, não é? E esse estudo, ele apresenta o uso do mapa conceitual por meio da ferramenta do CIMEP-TUS junto a esses alunos, tanto em atividades de matemática como também atividades de interpretação de textos. Então, o que a gente fez? A gente, primeiro de tudo, orientou os alunos. A gente deu um tempo bom de uma aula inteira para que eles explorassem as ferramentas. Nós fomos a um laboratório de informática da escola, não é? E cada criança ficou num computador, em alguns momentos eles ficaram juntos, não é? Mas como a pesquisa foi feita em um grupo e depois a gente relacionou 3 alunos para poder estudar de maneira mais específica, não é? Porque eram os alunos com dificuldade de aprendizagem, né? Então eles sentaram nos computadores, né, à frente dos computadores, e eles exploraram a ferramenta CIMEP-TUS. E depois disso, a gente pediu para que eles construíssem mapas, depois que foram apresentados para eles, conteúdos novos com relação à matemática e também com relação à interpretação textual. Foram utilizados 2 textos em específico. A gente tem todas essas informações nesse texto que depois eu passo o endereço para vocês, caso haja interesse em explorar mais. E aqui eu apresento para vocês alguns mapas que foram construídos pelos alunos. Nesse mapa, por exemplo, a gente percebe que ele é predominantemente spoke, não é? O aluno, ele apresentou a resolução dos problemas matemáticos por meio desse mapa, não é? Ele foi relacionando os conceitos.
Aqui nós temos um outro mapa no qual o aluno ele faz a interpretação do texto que a gente apresentou para ele por meio da construção desse mapa, também dando origem ao mapa Spoke. Você repara, inclusive, que esse aluno ele se apropriou muito rapidamente da ferramenta. Ele fazia mapas assim sempre muito organizados, sabe? Apresentando as ideias dele com clareza. Aqui um outro mapa interessante de uma outra aluna. Essa aluna, ela fazia os mapas dela sempre em forma de chain, né, em forma de corrente, não é? Na qual a gente tem aí uma sucessão de ideias. Ela até comentou que ela gostava de fazer os mapas assim porque ela gostava de manter as ideias organizadas. Então a gente conclui, inclusive, uma coisa interessante, a mapa também é dessa menina, que os alunos precisam estar em contato com muitas formas de aprender, porque a gente tem que levar em consideração os estilos de aprendizagem de cada um. Essa aluna, por exemplo, ela deixou claro, quando nós perguntamos para ela por que ela fazia os mapas sempre assim lineares, ela disse que gostava de deixar tudo sempre bem organizadinho. Ou seja, as ideias para ela desenvolvia de maneira linear. É uma característica dela, né? Que deve ser respeitada. Aqui a gente também tem um mapa que a gente pode chamar de uma combinação, não é? A gente pode chamar de... Ele fez uso aqui do chain, né, da corrente, em alguns momentos, né, existe a linearidade dos conceitos, mas também network, né, no momento em que ele apresenta um vai e vem de uma ideia para outra, não é? Então é um mapa complexo, né, no qual o aluno apresentou a sua interpretação do texto que nós apresentamos para a turma. Aqui nós temos um outro mapa ainda sobre aquela atividade de matemática, né? Que foi trabalhada com esses alunos de ensino fundamental, eles são do 8º ano do ensino fundamental, o conceito de números amigos. E aqui então o aluno apresentou o que para ele era a maneira como o mapa conceitual se fez útil, não é? Para a apresentação da ideia que ele estudou. Aqui nós temos um outro mapa também Spoke, não é? A gente tem os tentáculos aí bem apresentados, a partir também do texto que foi apresentado para os alunos. Aqui nós temos um mapa que a gente pode chamar de network também, porque se estabelecem relações entre conceitos num vai e vem, não é? Ele não é uma apresentação linear, não é? Os conceitos conversam entre eles, não é? No qual o aluno também faz a interpretação do texto que foi dado. O que nós podemos falar sobre os resultados obtidos? Nós podemos falar que esses mapas, o uso dos mapas conceituais para os alunos, ele oportunizou a relação de novos conceitos numa nova perspectiva. Uma outra coisa interessante é que os mapas, eles podem se apresentar como uma ferramenta que auxilia o professor a compreender a forma como o aluno vai construindo o seu conhecimento, não é? Então, é uma ferramenta viável para a gente fazer o uso em sala de aula. Outra coisa interessante também é que essa experiência deixou claro para a gente a importância da gente adotar diversos recursos na hora de trabalhar com os alunos, porque cada um apresenta um estilo de aprendizagem e cada conteúdo também, cada tema, ele necessita de determinadas ferramentas, não é? Determinados tipos de interação. É importante a gente atentar para os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos, não é? E perceber que um único recurso ele não dá conta de você explorar satisfatoriamente um conteúdo junto aos seus alunos. Então é importante que você ofereça para os alunos várias ferramentas, várias formas dele construir o seu conhecimento. Então, quer dizer, apresente essas ferramentas para que o aluno se aproprie delas, não é? E faça uso para ele mesmo estudar, para ele desenvolver ideias, não é? Então, o que a gente diria é isso, os mapas conceituais são mais uma das tantas metodologias ativas que podem ser usadas em sala de aula. Aqui estão as referências bibliográficas que foram utilizadas nessa apresentação. Inclusive, o último item é justamente o artigo que eu escrevi junto com a minha colega Patrícia Salomão. Quem quiser, quem tiver tempo, não é, para anotar, para
pesquisar, caso haja interesse, pode anotar. E eu também me coloco à disposição, não é? Dentro do evento vocês têm os meus dados, vocês podem entrar em contato comigo. Eu agradeço a atenção de vocês e um bom evento.